Olá, muito boa tarde. Aqui nós estamos para nós meditar em mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, né? Há muito tempo aqui que nós não gravamos um vídeo, né? Então Deus nos deu a oportunidade aqui desta tarde nós fazermos um vídeo aqui acerca da mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, né? Eu gostaria de meditar com você uma passagem muito maravilhosa na palavra de Deus, né? Embora toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas esse trecho é Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte aqui no capítulo 4 e no versículo 16. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo 16, depois nós vamos ler mais outra passagem na segunda carta. O versículo 16 do capítulo 4 de 1 Timóteo, olha o conselho que Paulo dá para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só que o peso da responsabilidade, né? Isso tudo, irmãos, por quê? É pelo seguinte, veja aqui o capítulo 4 da segunda carta, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, quer dizer, equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora eu faço uma pergunta para você. Esses dias já chegaram? Quando eu conheci o Evangelho, eu não esperava eu alcançar o que eu tenho alcançado e o que eu tenho visto acontecer. Tem coisas, irmãos, que a gente fica perplexo, boquiaberto. Mas a gente é exortado pela própria palavra, né, desde lá da velha aliança, Deus falando com seus servos, para Josué, que nós nunca devemos parar e nem nos espantar. Nós estarmos sempre escudados na palavra, porque nós estamos escudados na palavra, nós estaremos preparados para tudo que vai acontecer. Nada nos assusta. Eu me lembro que há tempos atrás alguém chegou em mim, falou alguma coisa, eu não me lembro o que era, de coisas que estavam acontecendo. E eu me lembro que eu disse para essa pessoa, falei, olha, isso é o início. Coisas piores vêm por aí. E depois disso, porque já tem algum tempo que eu falei isso para essa pessoa, quando eu não me lembro nem quem, quantas coisas estranhas que já aconteceram e que vêm acontecendo. Principalmente no que diz respeito às coisas de Deus e no meio evangélico. Hoje, irmãos, está a maior dificuldade para você falar do amor de Deus e pregar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas estão sempre com o pé atrás, com crente, principalmente com liderança. Por quê? Porque não tem vivido aquilo que a Bíblia nos ensina. E o mundo espera algo melhor de nós. Hoje nós não temos mais a doutrina. O que é doutrina? Tem pessoa que acha que doutrina é cabelo longo, é saia longa, e etc, etc, etc. Mas doutrina é um ensinamento. Os bons costumes
É lógico, faz parte da doutrina da palavra de Deus. Mas antes disso, não adianta nós, às vezes, ser um sepulcro caiado. Nós temos, às vezes, um exterior impecável, mas na realidade as pessoas se assustam conosco quando vê que o que sai, às vezes, da nossa boca, ou o que a nossa maneira, o nosso comportamento, a nossa maneira de nós, às vezes, nos relacionar com o nosso próximo, com o nosso semelhante, a maneira de nós conduzir nossos negócios, nós deixamos a desejar. Quer dizer que o verdadeiro ensino, aquilo que a Bíblia exige de nós, ser luz do mundo e ser sal da terra, não tem nada. É simplesmente, às vezes, uma capa religiosa, mas a verdadeira doutrina, o verdadeiro conteúdo que deve haver em nós, que é a palavra de Deus guardado dentro de nós para que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia, não existe. Não existe. Por isso que Paulo, ele dizendo para Timóteo, ele disse para que as pessoas, para que ele pregasse a palavra, para que ele fosse em tempo ou fora de tempo, repreendesse, exortasse com longanimidade e doutrina. A longanimidade significa você não ter pressa. Você sabe que o fruto do arrependimento na vida de uma pessoa não é da noite por dia. Uma pessoa ela não muda da noite por dia. A cada vez que ela ouve a palavra, a cada vez que ela lê a palavra, ela vê algo na vida dela que precisa de ser mudado. Então ela vai mudando, ela vai transformando através daquilo. Por isso que hoje você vê no meio evangélico essa bagaceira que você vê. Porque está faltando alguém que enxergue na vida desse povo a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento da palavra. Com longanimidade, com amor, com paciência, com equilíbrio. Para que Cristo seja formado na vida ali daquelas vidas e daquelas pessoas. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, certa vez ele disse, eu sempre cito muito esse versículo, que ele sentia como dores de parto até ver Cristo ser formado na vida de alguém. Isso requer paciência, isso requer amor, oração, conselho, ajudar. A mesma coisa de uma criança quando nasce, é a pessoa que nasce na fé. Também ela é uma criança espiritual. Às vezes ela tropeça, cai, você tem que estar ali para levantar, ajudar, estender a mão. Acabou isso, irmãos. Acabou isso. Hoje, se uma pessoa, se ela às vezes peca, o que a pessoa faz? Abandona. Hoje mudou completamente, abandona aquela pessoa que fez aquilo ali, ou que pecou, ou que falhou, abandona ela, deixa ela de lado. Vou mudar de ministério, que esse ministério aqui, tal, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Totalmente o contrário. Onde está o amor? Para iniciar. Acabou. Não existe o amor mais. O amor cristão, o amor verdadeiro. De você sofrer por causa de alguém, de você lutar por causa de alguém. Acabou, né? Então, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, é o que está acontecendo? As pessoas hoje estão atrás daqueles que não as incomodam. Pessoas querem aqueles que pregam o evangelho, que você pode, às vezes, estar com Jesus, mas que você pode também estar na prática do pecado, que você possa acudir às suas concupiscências carnais, aos seus desejos carnais. Quer dizer, concupiscência mundana e à noite no culto, pulando e dando glória a Deus. É isso. Hoje está muito comum você ver as pessoas dizerem, eu quero uma igreja onde eu me sinto bem. Quer dizer, uma igreja que se sente bem é uma igreja onde você não é confrontado, onde o seu pecado não é confrontado. É a igreja que você sente bem. Você chega, sentou, tranquilo, bonitinho, né? Aquela mensagem com açúcar, uma mensagem light. Então é a situação do mundo que nós estamos vivendo hoje, é a situação do meio evangélico nos dias atuais, né? E nós vemos aqui no versículo, nós lemos de início, no capítulo 4, no versículo 16 de 1 Timóteo, ele também falando para Timóteo, olha, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeira coisa também, a gente vê aqui por que hoje não é ensinado muitas das vezes o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina da palavra de Deus não é trazido para a vida das pessoas. Por quê? Porque talvez os elementos que deveriam fazer isso
as lideranças que deveriam fazer isso, não está tendo cuidado nem delas, não tem testemunho. E a falta de um bom testemunho tira da pessoa toda a autoridade para que ela ministre a palavra de Deus com doutrina e com autoridade e com a unção do Espírito Santo. Porque ela não tem cuidado nem dela mesma. A sua vida cristã, principalmente como líder, deixa a desejar, então ninguém recebe e ninguém respeita. E a pessoa por si mesmo, ela vê que não tem condições de fazer aquele trabalho ali, de trazer doutrina para a igreja, porque nem ela vive aquilo. É como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4 e no versículo 9, é tudo que aprendeste, tudo que viste, tudo que ouviste e tudo que viste em mim, isso fazei e o Deus de paz seja convosco. Será que as lideranças hoje podem dizer isso? Tudo que viste em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco? Será que todos podem dizer tudo isso aí? Então Paulo aqui escrevendo a Timóteo na primeira carta, ele diz, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. E tem mais, e persevera nestas coisas. É perseverar. Não é uma coisa hoje que sim, amanhã não. Eu já vi ministérios que há tempos atrás, se a mulher cortasse a ponta do cabelo, crucificava ela. Se andasse de bicicleta, quer dizer, hoje já não existe mais esse tipo de coisas nos ministérios. Quer dizer que as pessoas que foram prejudicadas nessa época estão no mundo aí fora. Porque falta da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento. Quer dizer, por causa de que os próprios usos e costumes de uma igreja tem que estar também embasado dentro da palavra de Deus. Então, quantas vidas que já não foram lançadas fora por coisas que naquela época não podiam, mas hoje já podem? Como você me explica isso? Entendeu? Então, aquilo que é da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado, primeiro, de ser exemplo para ensinar as demais pessoas e perseverar naquilo ali, né? Porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Porque se eu ser exemplo e eu viver a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, eu vou salvar a mim e as pessoas que me ouvem. Do contrário, nada disso vai acontecer. Nem eu vou ser salvo e nem as pessoas que me ouvem, porque elas não vão me ouvir. Porque o mau testemunho fala mais alto que minhas palavras. Como Paulo escrevendo ali aos Coríntios, eu não me lembro se é a primeira ou a segunda carta, me parece que é a segunda. Ele diz o seguinte, eu subjugo meu corpo à servidão a Cristo, para que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tinha medo que isso viesse a acontecer. Então, por isso, amados, nós temos que subjugar o nosso corpo, a nossa carne, servidão a Cristo, nossos desejos pecaminosos, amados. O maior inimigo nosso que nós temos que lutar contra ele somos nós mesmos. Porque quando nós vigiamos a nossa vida cristã, o mundo não tem poder na nossa vida. O diabo também não vai achar brecha para entrar na nossa vida. Porque nós vigiamos na oração, o nosso procedimento, a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso testemunho, sempre tem que ser de cristão. Porque não adianta você, às vezes, você pode ter a sua casa coberta de diploma de teologia, você pode ser uma pessoa repleta de conhecimento bíblico, você pode ser igual uma traça, conhecer a Bíblia de capa a capa, ler várias vezes no ano, mas se você não viver a palavra de Deus, você está perdido. A sua condenação, com certeza, será pior do que para aquele que está lá fora e que nunca ouviu. Porque conhece, mas não coloca em prática. Ou usa para outras coisas que não seja viver aquilo ali de tal maneira que agrade a Deus e ajudar as demais pessoas. Eu não sou contra o bom estudo da palavra. Todo cristão ele tem que estudar a palavra de Deus, principalmente liderança. Porque quem não estuda a palavra de Deus, amado, ele vive aí uma vida rota. Você vê aí, eu chego nas redes sociais aqui, tem dia, minha cara cai de vergonha, você encontra crente brigando, pessoa que confia mais na denominação religiosa do que na própria palavra de Deus, pessoa que acha que é salva porque está debaixo de uma placa religiosa. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. O homem tem tomado o lugar de Deus, o homem tem tomado o lugar de Deus. Pessoa às vezes desloca quilômetros e quilômetros para ir atrás do homem. Enquanto que se dobrasse o joelho ou vivesse uma vida de tal maneira que agradasse ao Senhor, que dobrasse o joelho e clamasse, Deus ouvia e daria força e graça para a pessoa vencer suas dificuldades. Mas a pessoa tem mais a sua confiança no homem do que em Deus.
E nós temos que ter nossa confiança no Senhor e na palavra de Deus, confiar nas promessas bíblicas da palavra do Senhor. Irmãos, vamos voltar ao Evangelho, vamos voltar à palavra de Deus, né? Hoje as pessoas são preocupadas, não, se eu pregar a palavra de Deus como ela é, eu vou espantar as pessoas, minha igreja vai esvaziar, mas eu não estou preocupado com multidão. Eu estou preocupado em ajudar pessoas para entrar no reino da glória. O que adianta ter uma multidão e no final nós todos vai para o inferno? Eu apenas vou entregar um evangelho açucarado, né? Um evangelho algodão doce, simplesmente para cativar pessoas, para mim, discipular para mim, não. A minha responsabilidade é ajudar e discipular pessoas para Cristo, para Ele, pessoas para entrar no reino da glória. E eu me esforçar para entrar junto e naquele dia apresentar diante do Senhor com aquelas vidas que a gente ajudou, né, também a chegar no reino da glória. E a gente lá, chegando lá, vai ver que valeu a pena. Mas só que hoje a coisa está diferente, irmãos. Hoje a coisa está complicada. Hoje para todo lado que você anda é discórdia, é divisão, é cristão falando mal de cristão. Se você hoje não tiver uma base bíblica, meu irmão, minha irmã, você acha que não vale a pena. Você sai da presença de Deus. Por isso eu digo para você, estuda a palavra. Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então hoje, se você não tiver um conhecimento bíblico das coisas dos últimos dias, você vai se escandalizar com tudo que está acontecendo e com tudo que ainda vai acontecer, até Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. A peneira está passando e ninguém está vendo. Hoje, amado, nós vemos pessoas que às vezes bajulam o outro por interesse, no meio evangélico. Pessoas, amados, que preocupam muito mais com o cargo ministerial, em galgar a hierarquia ministerial, do que ter um nome escrito no livro da vida. Certa época, Jesus enviou seus discípulos a pregar a palavra, e eles chegando voltaram com muita alegria, e dizendo para eles, Senhor, até os demônios nos sujeitam, porque expulsavam os demônios saíam. O que Jesus falou? Não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos para que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. E para eu e você ter o nome escrito no livro da vida, amados, nós temos que estar em harmonia com isso aqui, ó, a palavra de Deus. Se não tiver em harmonia com isso aqui, você pode pregar bonito, você pode cantar igual passarinho, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter títulos e mais títulos ministeriais. Você pode estar dentro de qualquer igreja grande, conhecida, famosa. Se você não tiver em Cristo, o inferno te espera. Se você não tiver em Cristo, você está perdendo seu tempo. Você não passa de um religioso medíocre que não tem compromisso com Deus. Porque Jesus morreu na cruz para nos dar o direito da vida eterna e da salvação da nossa alma. É o amor e a misericórdia e a graça de Deus, ela está ali na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, como Paulo disse, que foi cravado, a cédula que nos era contrária foi cravada no madeiro, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna e de ter uma vida com Deus. Mas não é porque é por graça que nós temos que viver de qualquer maneira. Jesus já fez tudo, nos chamou, nós já fomos elegidos, então podemos viver de qualquer jeito que nós vamos chegar na glória. Engano seu. Engano seu. Você pode olhar, eu falo isso em vários vídeos e vou falar de novo. Você pode olhar no sinal das 7 cartas, que simbolizam também os períodos da igreja que estamos vivendo. Hoje nós estamos vendo a igreja de Laodiceia, né? A igreja onde o homem tem imperado, né? É onde Jesus está do lado de fora, de muitos ministérios por aí. Então você pode ver no final de toda aquela carta escrito, ao que vencer. A vitória é o vencedor, aquele que vencer. Né? Então, amados, há muita possibilidade da pessoa ser chamado por Cristo, viver por um tempo, como nós vemos no versículo aqui, que nós vemos aqui, o último versículo 16 da primeira carta de Timóteo, capítulo 4 aqui, aonde fala, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas. Persevera nestas coisas. E tem alguém que quer mudar o texto, para poder viver uma vida relaxada, achar que enquanto vive por aqui, pode também viver dando uma beliscadinha no mundão lá fora, né? Saciando as suas concupiscências carnais. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. A palavra é muito clara que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito só vai com o versículo até aí.
Mas não vai a segunda parte do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quantos que querem aí andar segundo a carne, irmãos? Você vê muita crentalhada por aí, irmãos. Você ouve coisas que eu não tenho coragem de falar para você nesse vídeo. Você ouve pessoa que se diz cristã, às vezes falar que até o ímpio assusta. Certa vez agora eu ouvi um moço, né, falou para uma outra moça, por algo que ela proferiu, falou para ela, falou, você não é crente nem aqui, nem em lugar algum. Quer dizer, o camarada desse está escandalizado. Está escandalizado. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Ser crente não é simplesmente mudar de igreja, não, é mudar de vida. O evangelho verdadeiro é o evangelho que corta a nossa carne, nos levando ao arrependimento, e o arrependimento nos leva à nossa conversão a Cristo e a viver uma vida de santidade, né? Todos os dias alimentando a palavra do Senhor nosso Deus e vigiando e tendo cuidado que nós não venhamos a cair nas garras, nos engodos de Satanás, nos ardis de Satanás, que usa em seus ministros, né? Conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios nos fala, né? Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro de justiça. Amados, então muito cuidado com isso aí. Muitas vezes nós somos enganados com pessoas com a própria Bíblia na mão. Porque o diabo é terrível, ele tentou fazer isso com Jesus usando a palavra, você sabe disso, lá em Mateus capítulo 4, né? Tentação do deserto. Então, amados, muito cuidado, vigia, chegar esses dias onde as pessoas não sofrerão mais a sã doutrina e vão ter comichão nos ouvidos, vão procurar doutores segundo a sua própria concupiscência. Cuidado com isso. Você que é pregador do Evangelho, você que fala a palavra de Deus, na verdade, não importa se você fica sozinho, não importa se a sua igreja não está tendo ninguém, mas se a igreja A ou B está lotada, não preocupa com isso. Tenha a sua consciência tranquila e a sua vida em comunhão com o Senhor, que você está bem, porque você tem ensinado o Evangelho da maneira como ele é. Tá bom, meus amados? Então que fique aí essa mensagem para você na noite desse dia, que o Senhor continue te abençoando, te dando graça, te dando vitória, tá bom? Abençoando você, abençoando a sua família e que você tenha uma boa semana, tá bom? E a bênção, a graça de Deus, né? A comunhão do Senhor esteja constante na tua vida, a bênção e a presença do Espírito Santo seja atuante na tua vida e também isso aqui, ó, a Santa Palavra, ela esteja guardada no teu coração, porque sem ela, sem obedecer esta Santa Palavra, eu jamais veremos a face de Deus para a salvação. Então muito cuidado, pense nisso e vigia, tá bom? Abraço, meu irmão, a paz de Deus em Cristo e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus.